Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês a correção da atividade correlacionada com o assunto apresentado na última aula, ok? Que seria, no caso, o reino Plantae. A gente vai corrigir algumas questões, as questões são fáceis, certo? E a gente vai dar início à correção da atividade 5 pela questão 2. E o que é que a gente pode acrescentar aqui para vocês? O autor diz o seguinte: raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas. Quando ele coloca apenas, ele está tratando de grupamentos específicos mais evoluídos, porque ele incluiu sementes e frutos, ok? Os únicos grupamentos que apresentam sementes e frutos seriam, no caso, o grupamento das gimnospermas e o grupamento das angiospermas, apresentam sementes. Mas quando ele acrescentou frutos, ele destaca apenas o grupamento das angiospermas, que seriam, no caso, portador de sementes com envoltórios externos, que a gente chama comumente de frutos. Então, as plantas que têm, no caso, todas as partes citadas na questão, seriam o grupamento das angiospermas, os mais evoluídos. Por que não coníferas? Coníferas são exemplares, né, pertencentes ao grupamento das gimnospermas. Teriam o quê? Raízes, caules e, no caso, folhas e sementes. Flores e frutos seriam um advento evolutivo pertencente apenas ao grupamento das angiospermas. Briófitas e pteridófitas são os grupamentos mais simples dentro do reino vegetal e, portanto, a gente não teria estruturas, né, principalmente como raízes, não temos vasos condutores. No grupamento das briófitas a gente não tem essas estruturas. Nós teríamos estruturas mais simplificadas, como os rizoides, que serviriam apenas para a fixação desses espécimes, tá? E no caso das pteridófitas, teríamos até vasos condutores mais rudimentares ainda, né, em termos de desenvolvimento. Os grandes saltos mesmo em termos de evolução seriam para os grupamentos das gimnospermas e angiospermas. A resposta da questão 2 é a letra E, como destacado aqui. Questão 3, o autor diz o seguinte: algumas plantas não possuem um tecido condutor especializado para o transporte de seiva bruta e seiva elaborada, que seriam os vasos condutores, né? Chamamos essas plantas de avasculares, não possuem vasos condutores, ok? O prefixo A diz, dá a entender o prefixo de negação, né? Não possui vasos condutores. Que grupo de plantas não apresenta tecido condutor? O grupo de plantas mais simples, como a gente citou na questão anterior, seria o grupamento das briófitas. Então, é nesse grupamento que nós não vamos ver o desenvolvimento dos vasos de tecidos condutores. Nas pteridófitas, nós já encontramos, né, o desenvolvimento de vasos condutores, e a partir daí eles vão se tornando cada vez mais especializados, principalmente em indivíduos de grande porte, como nas gimnospermas e nas angiospermas, tá? Então, seria a resposta da questão a letra C. Se elas não possuem vasos condutores, as briófitas, a gente citou na aula, elas fazem a distribuição dos nutrientes da água através do processo de difusão pelo corpo da planta, para as extremidades, tá? E para a parte mais central do corpo da planta. Isso é feito por um processo de difusão. Então, devido ao quê? Ao fato desses organismos serem de pequeno porte, certo? Então, nós vamos encontrar indivíduos pequenos no grupamento das briófitas. Então, eles conseguem fazer a distribuição dos nutrientes e da água através do processo de difusão. E a questão 4, de que é que trata a questão 4? Trata-se de outro, né, fator evolutivo que a gente destacou na aula, que seria o surgimento aí da semente. E o autor diz o seguinte: a semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta sementes?
Os grupamentos mais simples não apresentavam nem vasos condutores, quanto mais uma estrutura mais especializada com mais sementes, né? Então, os grupamentos que não possuem sementes seriam quais? As briófitas e as pteridófitas, tá? As briófitas não apresentam nem vasos condutores e as pteridófitas apresentam vasos condutores, no início vasos condutores rudimentares, tá? E a partir desses dois grandes grupos, né, que nós temos, de forma simplificada as estruturas, nós tivemos um salto em termos de evolução, porque entre pteridófitas e gimnospermas surge o advento da semente. E isso facilitou a dispersão, né, no caso das espécies de gimnospermas, mas no caso essas plantas, né, possuem sementes nuas, sem o envoltório de nutrientes, certo? Então, qual grupo de plantas realmente não apresenta sementes? Os dois primeiros grupos, que são grupos de indivíduos mais simples, que seriam as briófitas e as pteridófitas. Então, gente, o que a gente tinha para destacar nessa atividade seria isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês, né, a ter um melhor entendimento, e a gente vai encontrar com vocês na nossa próxima aula, certo? Muito obrigada.